A minha pergunta é... Em Teresina, existem casas importantes que guardam a história do nosso estado. Entre elas, nós podemos contar com o Museu do Piauí e o Arquivo Público. A nossa reportagem mostra que estas casas não têm plano para combater incêndios, o que é um risco. Indira Gomes. O incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro reduziu a cinzas 20 milhões de registros da história do Brasil e acendeu uma chama sobre outros prédios que guardam a memória por todo o país. Em Teresina, são muitos os imóveis antigos. A arquitetura já é uma prova desse legado. Embora as fachadas não mostrem, as instalações velhas podem sim representar uma ameaça ao acervo importante. As estruturas, mesmo as conservadas, ainda não são tão confiáveis quanto parecem. A Casa Anísio Brito é um imóvel de mais de 100 anos. A biblioteca e o arquivo público foram instalados aqui em 1941. O prédio foi reformado em 1976 e em 2012 passou por uma grande restauração. Para os visitantes, tudo aparenta bem, mas é preciso verificar a situação dos vizinhos. Com a proximidade das lojas, qualquer curto-circuito ao lado pode ser um grande risco. Um outro exemplo disso é o Museu do Piauí. A casa Odilon Nunes é de 1859. Passou décadas sem reformas. Uma grande obra começou em 2016 e foi concluída no ano passado. Mas o prédio não foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros depois disso. Falta também dimensionar a carga de energia para instalar um sistema de refrigeração. Aliás, falta muita coisa ainda. Nós temos já aqui, foi refeita a fiação elétrica, agora nessa última reforma de 2016 a 2017. Isso é uma coisa que deixa a gente um pouco tranquila, né? Mas assim, nós precisamos de um plano de prevenção de incêndio. Então, eu acho também que nesse momento, a gente aproveita para solicitar da Eletrobras, da Águas de Teresina, para ver a questão do hidrômetro lá fora, os hidrômetros, na verdade. O Corpo de Bombeiro também, que vai apresentar para a gente um relatório, vai fazer uma vistoria e vai nos orientar quais são os passos que a gente tem que tomar, tá? Porque não é só a questão dos extintores de incêndio. Você tem que ter também um pessoal treinado, né? E tem que ter também um plano de sinalização. O Corpo de Bombeiros está aguardando as ações, no caso da gestão do museu, no sentido de proporcionar essa medida de proteção contra incêndio que estão previstas na legislação. Existe uma legislação própria, existe um procedimento, um protocolo que ele cumpre, que é justamente no sentido de contratar um profissional, ele vai identificar o perfil próprio, as características aqui do local e trabalhar em cima justamente de fazer essas adequações. É uma continuidade, ele precisa ter uma revisão, na verdade, a aprovação, o atestado de regularidade, não é só a vistoria. A vistoria vai identificar que pode ser uma vistoria de regularização ou de fiscalização. A Secretaria Estadual de Cultura administra os recursos para os dois prédios e não quer ser condenada pelo descaso, como vem acontecendo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro após a destruição do Museu Nacional. Mas nós estivemos 2 vezes na Secult hoje pela manhã. E mesmo com a entrevista marcada e remarcada, a secretária Bide Lima não compareceu para gravar. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Eletrobras Piauí, no qual fomos informados que, se o Estado deseja fazer inspeção nas instalações elétricas internas, deve ser solicitado a um eletricista particular ou no quadro próprio de servidores, se houver. Entramos em contato também com a assessoria da Águas de Teresina e a assessoria informou que não há nenhuma pendência em relação a águas e hidrantes e que todos esses casos devem ser analisados junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí. Vamos esperar que todas as autoridades juntas possam ajudar na conservação da nossa história, na preservação desses nossos espaços públicos.